Olá, tudo bem, pessoal? Tranquilo? Agora a gente vai ter uma videoaula de atendimento ao paciente com ideação suicida, uma abordagem prática, né? Então, os assuntos abordados vão ser a abordagem inicial ao paciente, né, a apresentação, a abordagem da tentativa de suicídio atual, como você vai conversar com o paciente sobre esse caso de tentativa de suicídio, né? Também a avaliação de risco desse paciente, a avaliação da urgência do paciente e também a avaliação psíquica da depressão. Então, inicialmente, a gente logicamente tem um caso clínico aqui, só para imaginar assim. Paciente feminina, 22 anos, chegou a pronto atendimento com cortes nos punhos e já foi atendida pela cirurgia geral. Faça o acolhimento e as intervenções adequadas. Na abordagem inicial, primeiramente você vai se apresentar. Olá, tudo bem? Eu sou o doutor fulano, assim. Que daí eu gostaria de saber o que aconteceu e entender como é que está se sentindo agora. Você fala isso para o paciente. Você pode mostrar uma solidariedade para o paciente. Caso tenha abertura, pode se aproximar mais do paciente, sentar perto do paciente para mostrar um apoio, um suporte emocional. Caso você perceba uma abertura, assim, que o paciente esteja querendo um apoio, assim, um suporte, você pode colocar a mão no ombro, assim, e também sempre lembrar para o paciente, né, você reforçar com ele que essa consulta é um ambiente seguro, que ele pode se sentir protegido, que é uma consulta sigilosa, que não tem julgamentos, que você não está ali para julgar o paciente, e que você realmente está ali para ajudar essa pessoa que está passando por esse momento difícil, né. Então, daí a partir disso você vai falar que, vou precisar fazer algumas perguntas, né, para fazer o atendimento e entender melhor o seu caso e para poder te ajudar da melhor forma. Beleza, daí você já tenta entrar no assunto da tentativa de suicídio atual. Daí você pode ter perguntas como, por que você tentou tirar a sua própria vida? Quando que esses sentimentos começaram? E se aconteceu algum fator desencadeante em específico, se teve algo que foi a gota d'água para fazer essa tentativa. Daí a partir dali, você pode abordar se teve um histórico prévio em relação a esse assunto de tentativa de suicídio. Você pode perguntar se as pessoas já teve esse pensamento de se machucar antes, se isso acontece com uma certa frequência, e se essas tentativas já aconteceram antigamente. E perguntar de que maneira foi, quando aconteceram essas tentativas, e se procurou ajuda de um familiar, de um amigo depois também. Em relação à ideação suicida, você pode perguntar se nesse exato momento ele continua tendo esse sentimento, esse pensamento de morrer, ou se ele se arrepende ou não de ter tentado essa tentativa de suicídio, né? E também abordar se há algum planejamento futuro, é muito importante. Perguntar se a pessoa pretende fazer uma nova tentativa, se ela tem um plano idealizado já, se tem algum momento. Daí, a partir disso, você pode avaliar a desesperança do paciente, né? Que são alguns sintomas, né, bem presentes em pacientes que podem estar passando por um momento assim. Você pode perguntar se a pessoa está desesperançosa, que não acha nenhuma saída, nenhuma válvula de escape, que não há nenhuma chance de melhora nesse estado dela. Você pergunta se essa é a única saída para o paciente dos problemas dele e se ele não tem algum plano futuro que vale a pena continuar vivendo. Perguntar se a vida vale a pena e se caso a morte viesse, ela seria bem-vinda para o paciente, né? A partir disso, a gente pode entrar no histórico de transtornos psiquiátricos para a gente poder avaliar se o paciente tem alguma outra comorbidade, como um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, em relação a isso. Daí você pode perguntar se a pessoa ouve ou vê, ela tem alucinações, se caso a paciente tenha, se são imagens nítidas, se ela tem sido agressiva com outras pessoas, ou se sente dor de cabeça, tontura ou alguma outra coisa. A partir disso, em relação aos transtornos psiquiátricos, a gente já pode abordar a depressão, né? Se a pessoa tem algum histórico de depressão, ansiedade ou ataque de pânico. Na maioria dos dias, se ela se sente triste ou tem anedonia, né, que é a perda de interesse. Se faz uso de algum medicamento ou alguma terapia para essas condições psiquiátricas, né? A partir disso, é importante também sempre avaliar as condições de hábito de vida, como alimentação, sono, se o paciente pratica alguma atividade física, se tem algum vício, como cigarro, álcool, ou abuso de alguma substância ilícita. Também comentar se a pessoa tem alguma religião ou profissão. A partir disso, podemos avaliar também histórico familiar, se já teve algum caso parecido na família, se tem algum familiar que tem algum transtorno psiquiátrico. Perguntar se a pessoa ela tem um suporte social, se tem algum familiar, algum amigo que possa falar, possa desabafar com esse familiar ou esse amigo, compartilhar os sentimentos. Então, daí também podemos oferecer essa ajuda, né? Que se caso a pessoa queira melhorar, se ela aceita ajuda ali do médico e dos profissionais. A partir daí, também é muito importante a gente fazer a avaliação de risco desse paciente. Uma avaliação de risco, caso esse paciente ela tenha pensamentos e ideações apenas, algo mais de baixo risco, e é indicado ter uma conduta de acompanhar o paciente, né, acompanhar a evolução do paciente, de uma psicoterapia de TCC, e também é possível fazer encaminhamento para o psiquiatra, beleza? Então, de médio risco, o paciente ele já tem um plano suicida elaborado, que no momento você pergunta se tem algum planejamento futuro, o paciente diz que já tem o como e já tem o quando, já tem algo planejado. Daí é importante fazer um encaminhamento para o psiquiatra. É importante também cuidar com meios que essa pessoa possa vir causar danos contra ela mesma, escondendo facas, alguma corda, armas e certos medicamentos.
Também é importante a gente comunicar a família, para que a família esteja ciente e atenta, né, com esse familiar. E, além disso, também temos o alto risco, que caso seja o paciente que ele tem um planejamento iminente, que logo amanhã, que daqui uns dias, que a paciente já tem muito claro essa nova tentativa de suicídio. Então, esse caso é um nível de urgência mais elevado, é um mais urgente que tem, é indicado fazer internamento hospitalar ou alguma alta domiciliar monitorada. É importante também retirar medicamentos, amitriptilina e paracetamol, que a amitriptilina em altas doses ela pode ser letal ou altamente tóxica. O paracetamol também em altas doses causa danos hepáticos. É importante não deixar sozinho esse paciente, sempre informar a família ou o cuidador e pedir que algum responsável, algum familiar controle as medicações desse paciente para que esse paciente não venha a fazer o consumo inadequado desses medicamentos, visando o dano próprio, né? Então, além disso, é importante algumas orientações, fazer a clozapina e o lítio mais ketamina. A clozapina é o antipsicótico de segunda geração, se não me engano. Ele tem um efeito bem bom, só que ele acaba tendo alguns efeitos colaterais não tão interessantes quanto os outros, né? Só que a clozapina ele tem um efeito antipsicótico bem interessante, superior aos demais antipsicóticos, tirando em conta esses efeitos colaterais, que agora no momento eu não tô muito bem lembrado, mas depois eu posso ver e informar. Daí juntamente fazer o lítio com a ketamina, que é um anestésico, né? Caso o paciente esteja muito agitado e em mania, assim. Também é importante a gente fazer a avaliação psíquica de urgência, né? Então, em relação à avaliação de risco, essa avaliação de risco junto com a urgência, a gente pode fazer essa junção dos dois, né? Que basicamente a gente vai avaliar se esse paciente ele tem capacidade de autopreservação, se ele está agressivo com os demais, se ele tem uma perda de contenção psicomotora e pragmatismo também. Beleza, então avaliando os níveis de urgência, no nível de urgência 1 ele pode ter um comportamento ou risco autoagressivo, né, em relação à autopreservação, também um comportamento heteroagressivo com os demais, né, ele pode estar agitado, motora com agitação, né, e também prejuízo grave no pragmatismo. No nível de urgência 2, ele pode ter um comportamento negligente consigo mesmo, em relação aos demais, ter um comportamento ameaçador, inquietação psicomotora, e no pragmatismo, um prejuízo moderado do pragmatismo. No nível 3 de urgência, pode ter uma autopreservação parcial, ou comportamento hostil, em relação aos demais, e em relação à psicomotoridade, ele vai estar expansivo, vai estar ainda um pouco agitado. Em relação ao pragmatismo, vai ter um prejuízo leve. E os casos de não urgência, vai ter uma autopreservação eficiente, vai estar mais calmo, vai ter uma boa contenção e pragmatismo ser preservado. Então, o nível 1 de urgência é mais grave, né, que vai ter um comportamento bem agressivo com os demais, vai estar muito agitado e cada vez diminuindo mais, até não ser um caso urgente, né. Agora, é interessante também que a gente pode fazer a avaliação psíquica da depressão, que tem vários fatores, né, para a gente fazer essa avaliação psíquica da depressão. Aqui, nesse caso de tentativa de suicídio, eu trouxe esses fatores. Já são bastantes, né, já são alguns fatores, mas tem uma outra videoaula que eu vou fazer também, que eu vou abordar todos os fatores que podem ser avaliados na avaliação mental desse paciente psiquiátrico. Beleza? Nessa avaliação psíquica da depressão, a gente pode avaliar a aparência, que ela pode estar, nesse caso, descuidada, né? Só em caso de curiosidade. Você também, na aparência, você percebe o jeito de andar, o tipo das roupas, se tem maquiagem, a higiene pessoal, os cabelos, né? Se tá penteado, se tá descabelado. Dependendo, você pode anotar, né? O que você vai colocar no seu prontuário do atendimento. Você pode colocar se a aparência está adequada. Aparência adequada, a situação e a idade cronológica. Higiene descuidada, prejudicada. E mais ou menos por aí o esquisito da aparência. Em relação à atitude, ela pode ser cooperante, pode ser indiferente, passivo, ou ele pode estar agressivo, petulante, pode estar inseguro, sabe? Ou isso. Em relação ao humor, ele pode ter uma rigidez afetiva. Em relação a isso, ele pode estar deprimido também, pode estar irritável, ansioso, instável, pode ter sentimento de vazio ou embotamento emocional. É importante também perceber como esse paciente, em relação ao humor, como ele reage às emoções, ao afeto. Também avaliar as expressões dele, os gestos, a tonalidade da voz. Em relação ao afeto, o afeto junto com o humor, né, pode estar junto. E em relação à atenção, ele pode estar com hipoprosexia ou hiperprosexia, que basicamente ele pode estar muito atento ou pouco atento. E além disso, a volição, que é a relação em relação às vontades, né? Se o paciente, os desejos dele, né? Se eles estão aumentados ou diminuídos, ele pode ter diminuição da libido, pode ter insônia ou hipersônia, também diminuição ou aumento do apetite. Em relação à psicomotricidade, ele pode estar hipocinético ou em agitação, em alguns quadros que tiver ansioso. Em relação à memória, ele pode ter hipomnésia de fixação, evocação, ou uma hipermnésia seletiva, né? Em relação à linguagem, ele pode ter oligolalia, ou mutismo, bradilalia, hipofonia, hiprosodia ou aprosodia,
também pode ter aumento da latência de resposta. Então, basicamente, na linguagem, ele pode estar falando pouco ou estar totalmente calado. Ele pode ter um aumento das pausas dessas respostas. Em relação ao pensamento, ele pode estar com curso acelerado ou curso lento. Ele pode ter algumas ideias delirantes também. Em relação à orientação, o paciente pode estar desorientado, pode ter diminuição da consciência, da existência do eu, pode ter despersonalização, que ele não se reconhece, ele olha para si mesmo e não sente que ele é ele mesmo, assim, ele se sente olhando de uma terceira pessoa assim para ele mesmo. Em relação aos insights, ele pode ter uma consciência prejudicada, né? Ele pode acreditar que ele mesmo pode acreditar que ele está sofrendo de alguma doença física e não mental, que basicamente é uma doença psíquica, né, da mente. E o paciente pode acabar vindo a acreditar que ele tem algum comprometimento físico. Então, basicamente é isso. Essa avaliação psíquica, depressão é um pouco mais longa, né? Mas é um pouco mais longa, assim, comigo falando, assim, detalhando cada um. Basicamente, o mais importante é lembrar de cada termo e daí ficar um pouquinho mais fácil de você lembrar, né? Só lembrar a aparência, humor, afeto, atenção, a psicomotricidade, a memória, a linguagem, orientação e insight. Beleza? Tipo, na hora ali você acaba lembrando de alguns fatores, né? E é isso, galera. Muito obrigado. Basicamente essa aula. Queria agradecer aí. Muito obrigado e até logo.